Olá, pessoal! Gostaria já de agradecer a Luziele por ter aceitado esse convite. Esse vídeo ele faz parte do que eu estou chamando de diálogo de especialistas, onde a gente vai conversar com diferentes profissionais, com temas diferentes, que abordam as políticas sociais e que tenham a ver com a nossa profissão também, né? Então, a Luziele, a maioria já conhece, mas eu vou apresentar. A Luziele, ela é assistente social, foi professora do Departamento de Serviço Social, ainda é professora colaboradora, e fez doutorado na PUC de São Paulo. E a Luziele, então, tem um tema que foi bastante difundido aí no Sistema Único de Assistência Social, que foi a informatização do SUAS, né, a importância da informação na política social. Então, a gente vai entrar um pouquinho com esse tema. Luziele, te agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, Rúbia, muito interessante, muito importante essa sua iniciativa, eu acho que demarca, inclusive, um outro momento para nós, né, no serviço social, acho que é uma iniciativa inédita, das muitas iniciativas inéditas que vão começar a acontecer com esse momento inusitado, né, de realismo fantástico que a gente vem vivendo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Luziele, já vou começar com uma pergunta que eu sempre fico com essa curiosidade. Como que você, embora a gente te conheça, você está sempre à frente, né, do seu tempo, está sempre inovando, está sempre buscando novas práticas, novos estudos. Eu queria saber como que o debate de informação e política social surge na tua vida. Como que você chega no doutorado e tem esse desejo de pesquisar a respeito disso? Ok. Na verdade, o interesse é que me levou para o doutorado, né? Pensar a forma com que a informação, o dado, aquele dado que é geralmente produzido, né, no chão da prática profissional, como que ele era efetivamente aproveitado numa perspectiva de pensar políticas públicas, foi isso que me levou a aprofundar essa temática. Eu sempre fui muito ligada à área de avaliação e monitoramento, evidentemente dentro da política de assistência social, que era a minha área específica de trabalho, e foi um pulo pensar avaliação e monitoramento e pensar a importância de uma informação qualificada para as políticas sociais. Sem menor dúvida que essa é ainda uma grande tarefa que se coloca para os trabalhadores sociais, para os assistentes sociais, trabalhar de maneira mais efetiva, eficaz, não é? Aquele dado que pode parecer desimportante no seu dia a dia, mas que agrega um valor muito grande quando você pensa no todo. Então, naquela altura, em 2000, final da década, final dos anos 90, eu comecei a me interessar pelo fato de nós termos três políticas, né, que são a base do nosso campo de seguridade social no país, que é Previdência, Assistência e Saúde. E eu comecei a ver que essas três políticas elas trabalhavam de forma diferenciada com este dado construído no chão da vivência profissional. Saúde de uma maneira, previdência de outra e assistência de outra. E eu achei que essa era uma arena muito nova que o serviço social precisava se debruçar, né? Por que que nós estamos, essas três áreas, como vocês todos sabem, são áreas onde o serviço social, o profissional do serviço social presta, né, os seus serviços, trabalha, produz, planeja, avalia, monitora, e como que podia haver diferenças tão cruciais, né? E o que significavam essas diferenças? O que estava efetivamente atrás do fato, por exemplo, de nós termos uma data prévia, não é?
que manipula trilhões de dados, não é? Um DataSUS, né, que também produz e manipula muitos dados, e uma assistência social que permanecia ali num limbo, como se a dizer que nós não trabalhamos com dados. Ora, quero lembrar para você que naquele início da década de 90, nós lutamos e aprovamos a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Então, estava no patamar da LOAS uma outra forma de compreender a assistência social. A assistência social sai daquele limbo, de uma política do não direito, de uma não política, para uma política que começa a se colocar como um patamar na gestão pública. Então, isso me começou a me incomodar muito, né? E eu acho que é isso que leva à pesquisa, né? Que é isso que leva o pesquisador a pesquisar. É esse incômodo. Como que a gente ia permanecer com uma gestão, digamos, cega, uma gestão que não, por exemplo, coloca horizontes, que não analisa o agora, sendo uma política de seguridade. Por que na Seguridade Social a assistência tinha esse patamar tão ínfimo de trabalho com dados, de transformar esses dados em informação e, sobretudo, de transformar essa informação em conhecimento? Foi isso que me levou ao doutorado. Nossa, muito legal, né? E então por isso que eu fiquei pensando, nossa, né, você ter essa sacada naquele momento histórico fez toda a diferença. E aí foi para um segundo momento, né, da tua vida, que eu queria que tu contasse um pouquinho também para gente, que foi a tua ida para o Ministério de Combate à Fome, né, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E como que foi, né, implantar todos esses sistemas, pensar isso, deve ter sido algo merece um livro, né, Luzeli? Já está escrevendo assim uma biografia? Já vou dar essa notícia aqui online já. Ai, que legal! Então, na verdade é um ato contínuo, né? Foi muito interessante a construção da tese. Eu mergulhei profundamente naquilo que existia no que se refere à automatização dos processos, à entrega de produtos, né? A criação de indicadores, enfim, nas três áreas, né? E aí, evidentemente, a gente vê aí uma distância enorme, né, da previdência, da saúde e da assistência social. Então, foi um momento, um dos momentos mais lindos, né, mais, enfim, reconfortantes mesmo da minha carreira. Foi o momento da defesa da tese, onde eu tinha José Paulo Neto, Aldaís Esposati, enfim, além da minha orientadora, a querida Carmelita Asbeck, que viam nessa novidade uma perspectiva, né, um prognóstico muito claro da forma como que nós, né, trabalhadores, né, sociais, assistentes sociais, como que nós teríamos que nos aproximar dessa área, né? Então, a coisa era, né, muito comum você estar, enfim, no ambiente de universidade e o aluno ou no estágio os profissionais ou os colegas, enfim, dizendo que não entende nada de tecnologia e foi tomada, já não quero saber porque eu sou assistente social, sou de humanas, né? Não posso, não faço essa mediação. E o que eu verifiquei na minha tese, que a tecnologia ela tem a, a virtude, ela pode ter a virtude de se tornar uma mediação preciosa para para que a gente consiga atingir aí as nossas finalidades, né? Tanto aquelas que estão colocadas, né, pelo nosso código de ética, como aquelas que estão coladas pelo nosso fazer profissional. Então, isso aí ficou super claro e foi assim um momento assim absolutamente importante. Ato contínuo, a minha defesa de tese em 2003, eu sou convidada em março de 2004
pela então secretária nacional de Assistência Social, Márcia Lopes, que depois foi ministra, etc., para compor um grupo que estava indo para Brasília, assim que o ministro Patrus Ananias assumiu, para compor este grupo de forma que a gente pudesse dar vida àquilo que tinha acabado de ser decidido na Conferência Nacional de 2003, que era justamente organizar um sistema único de assistência social na forma, melhor, organizar o sistema descentralizado e participativo na forma de um sistema único de assistência social, com diretrizes claras para nacionais, etc. E aí eu fui chamada em março de 2003 exatamente para fazer aquilo que eu tinha descoberto com a minha pesquisa, né? Para exatamente comprovar, colocar na vida todas aquelas ilações e referências que eu tinha construído em contato e em debate com os autores que eu usei nos idos de 2003 ali. A chamada foi essa: você vem para cá para fazer isso, né? E aí foi muito interessante, porque eu acho que nós começamos assistência social começa, não que não tinha nada, existia sim um lastro, mas era um lastro que era centralizador, né? Por exemplo, vocês sabem disso, o cadastro de programas sociais, que tinha uma característica completamente diferenciada, ele era uma propriedade privada do governo federal, né? Então, os dados públicos construídos no chão das vivências era transformado em dados privados do governo federal. Então, isso era tanto que a gente, para conseguir fazer que os sistemas começassem a mexer, a gente teve que mexer com estruturas. Ou seja, numa transparência, né, Luziele, dos dados, né? E a transparência enviam, né, para os trabalhadores, para os próprios usuários, para que eles pudessem utilizar, né, nos seus projetos, nas suas propostas. Então, algo até muito semelhante com o que está acontecendo nesse momento, né? Mas a gente pode comentar depois. A gente está fazendo exatamente esse retorno, quer dizer, você está voltando para a época do dado público-privado. Então, a gente teve que quebrar no meio estruturas ossificadas, pasteurizadas, com aquele vício do privado, do indivíduo, né? Então, tinha o dono do dado, por exemplo, do CIAFAS Web, que era o sistema que fazia o acompanhamento da execução físico-financeira, e os dados eram dois: quanto ia de recurso e o per capita de atendimento, quantas pessoas se atendiam. Então, a gente não tinha ideia do que era feito para assistência social, como direito à assistência social. Então, era uma incongruência, né? E aí nós conseguimos muito trabalho, né? Um trabalho de equipe, só que tinha uma diferença. Quem determinava efetivamente a qualidade dos produtos que iam gerar o dado, né, o agregado de dados nacional, era quem compreendia a assistência social. Éramos nós da Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, a gente não comprou uma ideia do mercado, vamos informatizar para ficar bacana, etc. Não. Nós dissemos para os desenvolvedores, para os engenheiros, nós queremos assim. E eles diziam: não, mas vocês vão fazer um sistema desse porte, que a fundo perdido, não tem nenhum tipo de retorno, etc. Porque o imposto de renda retorna com arrecadação, não é? O sistema da eleição retorna com votos, enfim. Eles não viam sentido nisso. Só que quem tinha que ver sentido era quem estava formulando política. E quem estava formulando política éramos nós, né? Então, foi muito interessante, porque com esse planejamento, nós conseguimos recursos inimagináveis, né? Para pensar a informatização dos processos, sempre com base, eu quero reforçar muito aqui, Rúbia, sempre com base naquilo que nós chamamos de informação social útil, né? Que é o cerne do meu trabalho. Quer dizer, primeiro que você não se aproxima da tecnologia
achando que isso é uma coisa, um presente dado por Deus. A gente tem que ter absoluta clareza, absoluta firmeza que a gente está tratando com um artefato do marco da sociedade capitalista. Então, você está falando mesmo, você tá lidando mesmo com o mercado, né? Então, não, porque a internet é democrática. Democrática é para quem tem rede, democrática é para quem tem dispositivos, democrática é para quem é alfabetizado e pode ler, democrático para quem tem alguma entrada ou possibilidade, se bem que a gente no Brasil nós estamos com mais de 60% dos brasileiros que acessam a internet, e são dados assim estonteantes esses, né? Então a gente calçou toda essa nossa informatização ou automatização dos processos vinculada com diretrizes como transparência. Então, o dado que é feito, que é produzido nos municípios, precisa ser dos municípios, precisa ser do conhecimento não só de quem faz, de quem é gestor, de quem é profissional, de quem é trabalhador, mas sobretudo da sociedade, do usuário. Então, nós precisamos disso. É importante que a gente diga e que a gente afiance que existe um tipo de informação que ela tem valor social, ela tem valor para a democracia, ela tem valor para a construção. Então, por isso que hoje, num governo absolutamente antidemocrático, num governo absolutamente, comprovadamente não é só nem antidemocrático, são tantos os adjetivos que faltam, né? Vai na contramão de tudo que a gente pensa em participação social, etc., é absolutamente congruente que esse governo comece a cortar o acesso das pessoas aos dados que nós deixamos lá. A cada dia a gente mais isso. Então, veja, se a gente pensa a informatização da assistência social numa perspectiva, por exemplo, aí diziam para nós lá atrás, estou contando essa historinha, Rubia, porque talvez fique mais fácil de entender. Diziam para nós lá atrás, sim, vocês não vão ter retorno. O nosso retorno era justamente colocar, partir da ideia daquilo que a conferência tinha resolvido. O SUAS é um sistema de gestão compartilhada. Não é só gestão compartilhada entre os entes federativos, mas é gestão compartilhada com a sociedade. Então, esse dado ele precisava não só estar para a sociedade, mas como ser compreensível pela sociedade. Porque não adianta nada você né, apresentar um agregado de dados que ninguém entenda. Então, foi muito, muito importante isso. E a base também, além disso, da informação socialmente útil, a base da ampliação mesmo, de uma visão, que é uma visão do todo. Por exemplo, nós nos responsabilizamos por esses sistemas. Todos os nossos sistemas eram baseados em web, pela internet, e nós estávamos começando a construir uma ideia de um sistema estadual de informação de assistência social e um municipal de assistência social, que hoje existem vários sistemas pendurados ali na SNAS, que ainda mostram alguns dados, mas não reflete um sistema articulado de informação. Então, muitos municípios, né, ainda precisam ter sistemas proprietários que são de ótima qualidade, diga-se de passagem, mas que podiam estar sendo acoplados no sistema geral. Então, todos os nossos sistemas eles eram, por exemplo, de caráter de software público, ou seja, todo município pode pegar e pode transformar. Claro que isso esmoreceu a partir do golpe, né? A partir do segundo governo da presidenta Dilma, depois da ocorrência do golpe, a gente vem vendo uma queda nesses que eu considero, e eu quero deixar bem claro aqui, um dos melhores indicadores para que você mensure o tipo de gestão que você tem na assistência social, que é uma gestão
pública, transparente e que se dá também a partir de sistemas, né, de informação. Com certeza. E também, assim, pensando em toda essa história e toda essa construção de sistemas, né? O que a gente viu? Existe por parte de muitos profissionais uma dificuldade de se apropriar desses dados, né? Às vezes o profissional achava, não, eu só estou preenchendo um relatório para prestar contas e não se dava conta, na verdade, de que esses dados devem ser utilizados para a formulação de respostas mais condizentes com essa realidade, né? Então, assim, os diagnósticos socioterritoriais que precisariam ser feitos, tanto, né, Luzélia, eu estava pensando agora na pandemia, por exemplo, se todos os municípios que têm a vigilância socioassistencial, né, estivessem com a vigilância, de fato, com essa função, né, de fato, atualizada, como isso facilitaria o trabalho dos profissionais, porque já saberiam quem é o público que eles atendem, quantos são, quem são, já teriam esse mapeamento, né? Mas, assim, a gente vê uma enorme evolução no Brasil nesse período que vocês estiveram lá, né? Realmente foi uma revolução informacional em todos os sentidos. E agora o grande desafio que fica com isso tudo é que os profissionais cada vez mais entendam que todos os dados quantitativos, toda a informação, toda a informatização da assistência social, ela vem a favor do trabalho que se realiza lá na ponta, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que os profissionais podem fazer esse link, começar a se apropriar mais desses. Claro, tem que entender dos sistemas, claro, né? Mas, assim, de também construir e trazer para a sua prática profissional tudo isso que foi construído historicamente. Isso, é muito importante que a gente saiba que, muito provavelmente, o serviço social né, ele começa a olhar para isso com mais seriedade. Então, certamente o nosso aluno ele não precisa entender, por exemplo, nada é mais emblemático para entender a tecnologia hoje, Rubia, do que a pandemia. Quer dizer, tudo aquilo que eu tentava convencer antes, eu conversava outro dia com os professores da PUC, até porque a gente está realmente fazendo a preparação de um livro, que é o meu trabalho de pós-doc, que vem na atualização da tese, né? Aquilo tudo que eu tentava convencer, hoje está dado. Quer dizer, se não fosse o artefato tecnológico, apesar de a gente... Eu digo que a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro porque a gente não está falando da panaceia de todos os males. Uhum. A tecnologia não resolve nada. Né? Então, não adianta você ter o mundo aos seus pés de tecnologia e você não ter a intenção ética, técnica, política, social de transformar aquilo que você está vivendo. Então, não adianta nada. Pode ter um campo de indicadores, um mapa de avaliação, nada. Porque você não tem resolutividade prática na vida das pessoas. Isso só tem sentido. Por isso que a gente precisa se aproximar da tecnologia com sentido. Uhum. Com sentido de verdade. Uhum. Né? Senão, a gente vai ser só uma pessoa que sabe... Eu gosto que as pessoas reconheçam o meu trabalho nessa área, porque eu tenho certeza que todo mundo que reconhece sabe que aquilo que foi feito, aquilo que vem sendo feito, porque eu não parei de trabalhar nessa área, tem um sentido social transformador profundo, Uhum. né? E nós estamos tratando, como eu disse, com artefatos do capitalismo de sempre, né? Agora mesmo, eu estava conversando com você, com aquele ciclone, nós ficamos sem internet e a vida é essa, né? A vida não é dentro de um computador. A vida, no caso do SUS, do assistente social que trabalha, por exemplo, no CRAS, no CREAS, sabe que é relacional. O maior desafio dos assistentes sociais hoje, os trabalhadores sociais como um todo, é perseverar no aspecto profissional sem poder, porque isso aqui não substitui o assistente social, o trabalhador no CRAS, no CREAS, de jeito nenhum. Uhum. Não é? Então, é um desafio colocado. Então, a gente tem que começar com essa conversa, com essa formação na graduação. Eu não tenho nenhuma dúvida, Ruby, nenhuma dúvida. Não é ensinar o Word, PowerPoint, o pacote Office, ou ensinar... Não, é internalizar o significado de você
poder construir uma informação, inclusive sem tecnologia, né? Você saber que cada prontuário, sei lá, cada planilha que você faça à mão ali, cada contagem, tem um sentido no ano, na região, no tipo de tarefa, enfim, vários. Então, isso eu faço, né, uma fala muito direta aos gestores, né? Temos muitos colegas que são gestores, que hoje a matéria da nossa ação ela pode ser absolutamente facilitada, como você falou, por acesso a alguns sistemas, né, que estão, inclusive, ofertados na internet. Não de graça, porque nada é de graça, né? Então, o fato de você não pagar um dinheiro por um sistema que você use não significa que ele seja de graça. Você está pagando certamente em algum outro campo, em algum outro patamar. Alguém está pagando, com toda certeza, né? Então, assim, não só é importante que a gente olhe para isso na graduação, como olhe para isso no que se refere à especialização e etc., né? Ou extensão ou pesquisa. É muito importante, porque se a gente não fizer isso, vão fazer no nosso lugar. Então, o serviço social ele precisa se movimentar no sentido de compreender isto, né? O que realmente é gestão da informação em serviço social? Nos vários campos que o serviço social age, né? Então, isso significa muito, porque se nós não damos valor, outros profissionais dão valor. E sabem, por exemplo, como você disse, formular melhor, planejar melhor, avaliar melhor. Quem não se avalia, eu digo sempre muito isso das minhas aulas, está fadado a ser julgado, se não por nós, pela história, pelos nossos usuários, por aquilo que não aconteceu na vida deles, né? Por aquele passo que não foi dado por falta mesmo de... Né? Então, acho que isso é muitíssimo, muitíssimo sério. Imagina que nós estamos conversando aqui, num minuto, em apenas um minuto que a gente está conversando aqui, 4 milhões de buscas no Google são feitas, né? 2 milhões de pessoas estão fazendo login no Facebook. Existem 200 milhões de e-mails sendo enviados nesses 60 segundos que eu estou falando aqui com você. E assim, a gente precisa olhar para esse mundo de uma maneira menos... não, eu não suporto tecnologia, eu sou uma pessoa zen. Sim, eu sou uma pessoa zen, mas eu não tenho... Isso não significa que o meu... Eu não sou, a gente não pode... A gente tem muitas charges nesse meio, né? É claro que a gente não pode ser escravo da tecnologia, ou então incensar não a tecnologia. Isso não cola. Isso, para quem compreende o que está fazendo, isso não cola. Como o usuário se apropria desses dados para que ele possa lutar pelos seus direitos também. Quando ele sabe o que está faltando, né, na sua comunidade, quando ele tem noção dos quantitativos, que ele pertence a um social, que o problema não é ele, né? Então, de várias formas os profissionais podem se apropriar e levar isso, como você falou, né? E engajar isso num projeto de transformação social, né? Inclusive, a gente está falando de uma tecnologia que não é só internet. A gente está falando de uma tecnologia que é arte, que é cultura, que é você se apropriar de todo o seu conhecimento, aquele conhecimento que está ali na vivência do território, que tem a cara do território, e se apropriar dessas várias possibilidades na área das tecnologias da informação e da comunicação para fazer um link, né? Para fazer um lance, para fazer algo que faça realmente sentido para aquela comunidade, para aquele usuário, para aquela família, etc. Sabe? Então, Lu, e se fosse para deixar aí, então, já fica, né, o pré-lançamento desse livro, já estou ansiosa para ler. Quando sair, você avisa e a gente faz um novo vídeo para divulgar. Depois também você pode me passar alguns artigos ou algo que você acha que poderia contribuir mais com os profissionais que estão na ponta. Eu posso postar junto com o vídeo, né? Mas para a gente fechar aqui, que o nosso tempo também está esgotando,
queria que você fechasse, então, justamente trazendo essa reflexão aí sobre esse processo que você está construindo agora, né? Nesse momento da tua vida, de continuidade, né? Um pouco desses teus projetos atuais aí para Santa Catarina, se tem algo que você gostaria de Então, fechar? nós temos que ter muito cuidado, porque comportamentos, né, culturais, eles são absolutamente diferenciados com nessa perspectiva ampliada da tecnologia. Então, a gente precisa ter realmente, saber o que a gente está fazendo. Por isso que eu insisto que a formação profissional, ela precisa olhar para isso com mais dedicação. Não no sentido, lógico, formativo de sistemas, mas do que significa você trabalhar com isso. Porque se você não trabalha com informação, você não monitora, você não avalia, etc. E o apoio das tecnologias é fundamental. Sim, eu vou repassar para você, né, alguns textos. Eu estou muito dedicada a terminar essa publicação, que vai ser um e-book, claro, né? Vai estar disponível geral, não vai ter venda, mas vai ter um lançamento virtual, evidente. E é sobre internet, rede e sistemas de informação para trabalhadores sociais. Então, é um debate que eu quero colocar, que vem, né, da minha trajetória e que agora é coroado com esse nosso trabalho, que a gente conseguiu fazer um movimento, um coletivo virtual, né, de defesa do SUS, que você faz parte, o nosso departamento faz parte, que é o Comitê SUS Santa Catarina Covid-19, e que a gente tem conseguido fazer pela internet, né, com apoio das tecnologias de informação e comunicação, algum barulho, algum movimento para chamar a atenção, não só dos gestores, mas dos profissionais, dos usuários, com relação ao cuidado, ao zelo e ao compromisso com o Sistema Único de Assistência Social. Então, chama aí todo mundo também a participar. Enfim, essa é uma experiência muito bacana. A gente já está passando de mil usuários no YouTube, por exemplo, que é algo que algumas empresas custam anos e anos para conseguir, e é só movimento social. Isso é uma coisa muito bacana. Maravilha. Quero te agradecer e quero dizer que esse é um caminho absolutamente importante, né? E, quiçá, fundamental para que a gente cumpra aí as nossas prerrogativas como profissional, né? Como defensores aí de uma outra ordem, né? Lu, eu te agradeço, assim, já te falei da minha admiração por você, né? Acho que você é fantástica, que você contribuiu enormemente com a profissão e nem vou dizer do SUAS, né? Eu acho que você e o SUAS estão ali muito juntos, né? Então é uma alegria muito grande. Esse vídeo ele vai passar para os meus estudantes nas disciplinas. E quando tudo passar, a pandemia, você vai na nossa sala de aula, como sempre foi, né? Eu ia dizer isso, eu estou à disposição, tá? Eu estou à disposição sua para qualquer coisa dos alunos, pode dar meu e-mail, enfim, tá? Vamos aguardar ansiosos esse livro, então, tá bom? Ana, obrigada, Rúbia. E quem sabe num outro momento a gente fala de mais algum tema, porque tem tanta coisa para você falar que a gente poderia ficar horas aqui, né? Obrigada, eu gosto muito dessa conversa. Muito bacana a sua ideia e parabéns, minha querida. Obrigada, um beijão, tá? Tchau, Rúbia, obrigada.